estamos aqui para mais um Rosilma Roldan e os Jovens Pensadores. E hoje, mantendo uma promessa que nós fizemos aqui no ar, quando ele esteve aqui pela última vez, nós trouxemos novamente com a intenção de trazê-lo na medida do possível, né? Porque a agenda do meu querido amigo aqui é ocupadíssima, trazendo pelo menos uma vez por mês, porque nós estamos muito precisando de pensar, fazer uma reforminha aí nas nossas mentes para poder enfrentar tantas modificações tão rápidas, tecnológicas, emocionais, sociais, culturais e agravadas pelas crises financeiras, desemprego, pandemia, enfim. Então nós trouxemos novamente, com muito prazer aqui, para trazer muita riqueza para o nosso programa Jovens Pensadores, trazer muita informação e muita instigação também para os nossos jovens pensadores, meu querido psicólogo e acadêmico de direito, Luiz Gustavo. Um prazer enorme tê-lo novamente. Hoje, o que vamos conversar? Boa tarde. Boa tarde, Rosilma. Boa tarde a todas e todos que nos assistem. E como eu firmei aqui, né, pessoalmente, estamos de volta. E hoje, até como uma continuação o espírito da conversa, né? Vai ser uma conversa sem fim, quem sabe? Sim, é. Não as tem boas história conversas sem fim? São as História que não possuem fim. Conversa sem fim. Queria falar um pouco sobre a leitura como cuidado do ser. E o título ele já pode parecer até um pouco estranho. Você disse para mim até que a leitura é um fim, não é um meio. Explica isso pra gente. Existimos porque lemos. É isso que vai diferenciar um ser humano de um animal, entre aspas. Porque um cachorro, quando passa pela experiência de Pavlov, de condicionamento, aquilo, toca a campainha, mostra um pedaço de carne, toca a campainha, mostra um pedaço de carne. Aí chega um momento que só toca a campainha, o cachorro interpreta aquilo como, opa, vai ter um pedaço de carne, então ele já saliva. Mas não é interpretação, é só condicionamento. Agora, o nosso contato com a realidade, ele passa pelo filtro da leitura, da interpretação. E aí é importante, já para começar a brincadeira de hoje, que nós compreendamos uma coisa: ler é interpretar. Durante muito tempo, a filosofia fez uma divisão entre leitura e interpretação. Como se fosse a leitura um fenômeno visual e a interpretação um fenômeno cognitivo. Mas é com o giro hermenêutico que é tido na filosofia no pós-século XX, principalmente na época da Segunda Guerra Mundial, com o filósofo Martin Heidegger, e eu já tiro o elefante logo de cara de sala. Heidegger era nazista. Era nazista, inescrupuloso, entregou colegas dele da faculdade quando ele foi reitor. Ele fez o discurso de reitoria com atrás as bandeiras nazistas e um discurso favorecendo o Reich. Mas o que esse filho da mãe nos traz em matéria de filosofia é muito maior e mais decente do que a figura humana. O Heidegger, ele era nazista. O discurso que ele faz na reitoria é com as bandeiras da suástica, é um discurso pró-Reich. Ele entrega a professores judeus, ele deixa o contato com a sua amante e aluna judia, que era Hannah Arendt. Que coisa, que castigo, hein? E durante muito tempo se falou que não era bem assim, o Heidegger não, ele só era pró-nazismo. Mas depois se achou os cadernos dele e viu que de fato ele era um entusiasta ferrenho do nazismo. Tá? Então eu já tiro isso porque o homem foi medíocre para a Alemanha da época, mas a obra dele é fantástica. E o Heidegger ele vai nos trazer o seguinte: ler e interpretar é um fenômeno só. Tanto que nós interpretamos a vida. Podemos ter um fato aqui, cada um terá uma interpretação muito própria. E aí, depois de Heidegger, tem Gadamer.
discípulo de Heidegger, e ele vai levar essa questão da hermenêutica falando que para interpretar ao ler, ou seja, fazer esse fenômeno, nós usamos de preconceitos. Mas não a ideia de preconceito como temos no senso comum. O indivíduo tem preconceito com esse, com aquele. Não, não é isso. Conceitos prévios. Todo o meu conhecimento, tudo aquilo que eu aprendi é utilizado para que eu interprete a vida, o texto, entre outros. Heidegger, é importante voltar para esse detalhe, ele pega a hermenêutica, a arte de interpretar, e ele tira só do texto e coloca na faticidade. Então, viver a interpretação... é interpretar, e se interpretar é ler, então viver é ler. Então a interpretação depende das experiências que você teve durante a vida e que vai nortear essa tua visão. Por isso que as visões são tão diferentes, Luiz? E por isso que algumas visões são mais rasas que outras, ou menos referenciais que outras visões. Um exemplo. Pegamos uma música do Chico Buarque, e que ele fala: hoje, lembrando-me dela, vivendo nos olhos dela, o que tinha que ser se deu, porque era ela, porque era eu. O trecho em si já é lindo, já é de uma beleza profunda. Mas aí, aquele que lê um pouco mais vai, pera, mas esse porque era ela, porque era eu, isso é um trecho de Michel de Montaigne, que escreve em homenagem a seu amigo Etienne de la Boétie, quando ele morre. Ele fala no final, e perguntam por que éramos amigos. Eu digo, porque era ele e porque era eu. Repara que quanto mais referências temos, quanto mais bagagem temos, menos simples são as coisas, menos simplórias elas se parecem. É o que o poeta Horácio disse na obra poética em latim: est modus in rebus. Há uma medida nas coisas, e essa medida ela é muito constituída pelo passado. Muita gente fala assim, bom que você tocou no passado. Não se deve viver no passado porque o passado não pode ser modificado. Então vamos ver o presente e planejar o futuro. Até aí tudo bem. Não obstante, o presente, ele não é resultado desse passado? E o futuro não é uma reflexão que você possa ter feito sobre o seu passado para que no futuro esse passado não se repita? Ou até se repita se ele for bom? Eu lembro de um texto de um jornalista, Valentim Lorenzetti, que ele fala do passado como retrovisor. Você não dirige olhando apenas para o retrovisor, mas também você não dirige sem olhar para o retrovisor para saber qual é o momento certo de virar, para não cortar algum carro ou algo do gênero. A função do passado é a função de retrovisor, é a função de, ok, o que eu aprendi? O que com as minhas experiências eu posso utilizar para não cometer erros semelhantes, por exemplo? Na nossa intimidade, na nossa psique, passado, presente e futuro acontecem simultaneamente. Simultaneamente. Porque o inconsciente, ele é a instância dos paradoxos. E o passado está sempre na memória, né? Então ele sempre te acompanha. Sim, nas coisas mais simples, as coisas mais complexas. E quando a gente fala da leitura como cuidado do ser, observa, Rosilma, nunca lemos tanto e nunca escrevemos tanto. Graças às redes sociais. O problema é que escrevemos e lemos coisas muito imediatistas e esvaziadas de algum sentido. As palavras estão sendo esvaziadas de algum sentido. Na medida em que elas também são muito repetidas. A gente está agindo muitas vezes como a personagem Humpty Dumpty de Alice no País dos Espelhos, quando ele fala, dou às palavras o sentido que me prover. Portanto, se eu falo que isso significa aquilo, é porque para mim é assim, e pronto. E observe, nós estamos fazendo a mesma coisa. Agora, nós temos alguns discursos do Brasil, por exemplo, falta leitura para as pessoas, né? As pessoas precisam ler mais. Mas só que eu acabei de dizer que nunca se leu tanto. Verdade.
O ponto é, talvez... E até com a pandemia, eu até já trouxe umas editoras aqui, a Patrícia Mello e a Luciana Félix, que falaram que a venda de livros também aumentou, principalmente os livros eletrônicos, por conta até de você ficar mais recolhido em casa e sair menos por conta da pandemia. Sim. Mas aí, essa leitura, qualquer leitura serve? Ou é que nem vacina? É melhor tomar qualquer uma do que nenhuma? Então é preferível ler qualquer livro do que nenhum? Ou é melhor, já que você vai ler, fazer uma seleção? E essa seleção, ela teria que meta, que objetivo? Como fazer uma seleção para que eu possa usar essa leitura como cuidado do ser? Eu vou começar respondendo a sua pergunta, não respondendo a sua pergunta. Eu me recordo de um paciente extremamente violento nas suas manifestações. Extremamente. E do nada ele veio chocado. Ele tinha acabado de ler Um Apanhador no Campo de Centeio do Salinger. Ele tinha em torno de 19 anos. E a identificação que ele sentiu com a personagem e a forma como ele se viu como uma força de violência apenas, ele se sentiu daquele jeito, levado pelas contingências. Eu lembro da palavra dele: eu me sinto como um boi que apenas rumina, rumina e rumina. Eu achei essa metáfora tão profunda e eu acho que, eu tenho certeza, eu ainda não alcancei a profundidade dessa metáfora. Eu ainda não alcancei a metáfora, porque foi muito genuína. O boi que rumina não reflete. Mas nós vamos fazer um rápido intervalo, Luiz, e nós vamos continuar falando sobre isso. O que realmente difere o ser humano dos animais? Porque ele também é um animal. Né? Então, muitas vezes, você já falou aqui, né? Acabou de dizer que os animais, eles são condicionados, e eu sempre pensei que o ser humano se difere dos outros animais quando ele cria pensamento próprio. Sim. E justamente nessa pessoa que você mencionou, ele se identificou como uma pessoa que não reflete, ele simplesmente repete. Mas nós vamos continuar daqui a pouco, assim que voltarmos do nosso intervalo.
Pensando na facilidade e maior conforto para você, o aplicativo da TV Com oferece nossa programação ao vivo 24 horas em interação com nossas redes sociais. O app TV Com Play já está disponível no Play Store para sistema Android e no App Store para sistema iOS. TV Com, interagindo com você. Voltamos. E aí, Luiz? Como é que é essa história? Que leitura? Então, continuando a resposta. Pois bem, não tem como dizer, leia isso ou não leia aquilo. Até porque quando alguém me fala não leia isso, é isso que eu lerei. Certo, político. Já faz tempo que não existe mais bula papal. E que se pode ler a Bíblia. Eu lembro uma vez que falaram, não leia Código da Vinci. Foi a primeira coisa que eu fiz, foi pegar o Código da Vinci. O livro é em termos de crítica literária, sim, o livro é muito Mas pobre. É uma historinha bonitinha. Mas interessante. Eu lembro de um político, poucos devem conhecer. Aliás, é uma trilogia, né? Eu lembro de um político que poucos devem conhecer, que ele falou, não leiam a Folha de São Paulo. mas você tem certeza que eu me associei, paguei a minha escritura para a Folha no dia seguinte. Não, mas acontece o seguinte, você tem que ler tudo, né? Exato. Para poder criticar. Sim e não. Não é aquela história, não li, não gostei? Veja bem, tem que ler tudo, sim e não. Por que eu falo que eu não vou falar tem que ler isso ou não ler aquilo? Porque, primeiro, isso é um trabalho de censor e eu abomino esse tipo de coisa. Agora, assim como música, a boa música no sentido técnico e má música, há bons livros e maus livros. Sim. No sentido técnico, não estou falando no sentido conteudístico. Sim. Aos clássicos da literatura, que todo mundo olha com um certo nariz entortado, em função do aprendizado do ensino médio. Eu sempre convido todo mundo... Que, aliás, ninguém lê, só lê resumo, porque é o que vai cair no Enem. Porque, veja bem... Aliás, tem gente que só lê livro que vai cair no Enem, é isso? Sim, e qual a maturidade que tem um adolescente para se apropriar da escrita do conteúdo de Machado de Assis? Ou de Lima Barreto. Talvez porque os próprios professores não souberam apresentar para ele o desafio. E simplesmente você tem que ler isso porque vai cair no Enem. Exato. Eu sou um apaixonado por literatura russa. Dostoiévski, Gogol, Tolstói. E foi Dostoiévski, de certa forma, que me moveu a fazer psicologia. E você ver ali retratada o fenômeno perturbador e perturbável que é o ser humano. Isso é tão apaixonante porque você começa a se ver naquilo que não é você. A leitura é um excelente exercício de empatia. Eu lembro quando li Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Eu sou homem. Já tive uma tendência inicial a querer condenar Emma Bovary. Que filha da mãe, que história é essa? Mas quando você vê os caminhos que ela toma, a forma como ela... e o desfecho absurdo que a história tem, você sente por ela. Ou melhor, você sente com ela. Ana Karenina também. Ana Karenina com a frase inicial, uma das mais fantásticas. Todas as famílias felizes são semelhantes, mas cada família só é triste à sua forma. Né? Ler permite uma coisa fantástica, descobrir que o mundo é maior que o seu quintal. E também acho que uma coisa interessante que eu acho do livro é que você consegue manter diálogo com pessoas de todos os países do mundo e de todas as épocas. Com todo o respeito... Todas as culturas, todas as histórias. Com todo o respeito e admiração que eu tenho pelas religiões que tratam do mediunismo, eu brinco que a leitura é o maior ato mediúnico que se pode haver, porque você tem contato com mortos o tempo todo. Exatamente. Desde Homero, passando por Fernando Pessoa, João Cabral de Melo Neto.
tantos. E você muitas vezes descobre por que você é daquele jeito e pensa daquele jeito, porque você descobre no livro a cultura que chegou até você. E você participa da leitura. Todos podemos ler o conto Campo Geral, do Guimarães Rosa, mas eu tenho certeza que o meu Miguelinho é muito diferente do seu. Sim. É muito diferente. A leitura permite... Essa é a vantagem do livro sobre o cinema. Sim. Muito mais rico. E não. Eu vou lembrar do grande crítico de cinema, o maior de todos, Roger Ebert. São linguagens diferentes. Que ele fala do filme La Dolce Vita, do Fellini. Sim. E ele fala que ele viu esse filme, era um dos filmes favoritos do Ebert, e ele fala que a primeira vez que ele viu, ele se identificou com Marcello, a personagem vivida pelo Marcello Mastroianni. Marcello. Depois ele se identifica com o cara que... o Ebert era alcoólatra. Ele foi ao fundo do poço. E depois se soergueu de uma forma maravilhosa. Ele se identifica com uma personagem que se mata no meio do filme. Não vou falar o que é, que spoiler é sacanagem. Mesmo de um filme que tem mais de 40 anos. E no fim da vida ele revê e ele faz um texto, Roger Ebert, que ele fala que ele se identifica com o pai. Lembra que a leitura e a interpretação está em tudo. Sim. Trato o livro aqui até com uma certa declaração de amor à leitura. Claro, existem livros bons e ruins. Eu não vou colocar, me desculpe, eu não vou colocar no mesmo barco os 50 tons de cinza e Memórias Póstumas de Brás Cubas, que eu amo o cinismo desse livro. Eu não vou colocar no mesmo barco, me desculpem. Nem tudo é bom. Afinal, se tudo fosse bom, então nada era bom. Mas você tem que ler. Você tem que ler para saber. Pode ser e não ficar acreditando que os 50 tons de cinza, e eu não estou aqui para demonizar esse livro que considero ruim, já digo de cara. Sirva como porta de entrada. Mas vou falar, eu odiava ler. Eu detestava ler. Até cair no meu colo um tal de Harry Potter e a Pedra Filosofal na minha pré-adolescência. A ponto de hoje eu acreditar que não existe quem odeia ler. Existe quem lê o que não gosta. E aí pode ter uma busca muito interessante. Agora, a leitura, ela também molda o nosso cérebro. Ela muda a fisiologia cerebral. Muda. E fora que ela permite um exercício de concentração que o dia a dia não nos permite. O que eu sempre sugiro, quando falo, o que eu devo ler, como eu devo ler, eu falo, primeiro, leia o que goste. Depois, leia o que te desagrade. Por preconceito. Os próprios autores que a gente estuda no colégio. Hoje, uma das minhas grandes paixões é Fernando Pessoa. E todos os seus 136 heterônimos, porque não são 4 que a gente aprende, são 136 heterônimos catalogados. E aí quando ele vem e fala, não conheço ninguém que tenha tomado porrada. Ele se falando como o único derrotado do mundo através do seu heterônimo. E quem nunca se sentiu assim? A leitura te dá um abraço de empatia também. A partir do momento que você fica mais empático, você sente o retorno da empatia. Nunca me esqueço um relato de um epilético que leu O Jogador, do Dostoiévski. Dostoiévski era um epilético e tinha roubos violentos assim. E ele se sentiu tão compreendido por alguém que já morreu há tanto tempo. Morreu muito antes dessa pessoa nascer. A leitura faz um elo entre nós e o passado e o presente e também o futuro, porque outros lerão. Existem os clubes de livro, pessoas discutindo encontro de leitura. Almas mesmo. Exato. Apesar da pessoa não estar ali fisicamente, mas o pensamento dela está todinho ali. E é na leitura, principalmente na leitura da poesia, que é tão pouco lida no Brasil, é que nós vemos como a palavra pode ir além do limite. Heidegger, voltando a ele, para terminar em um ciclo perfeito, fala que os poetas são os guardiões da língua. E talvez o livro, então, seja o grande guardião da memória, completo eu. Luiz,
Ainda bem que nós temos um compromisso de você voltar todo mês, porque esse menino é brilhante, é o que eu chamo de pessoa criativa. Esse é um jovem pensador, cria pensamento próprio. E nas primeiras vezes que a gente começou a conversar, eu já capturei o menino aqui para o nosso programa, porque ele é um exemplo de jovem pensador, aquele que cria pensamento próprio e que está sempre inquieto. Muito obrigada pela presença. Mês que vem, bole um tema desafiante aí e espero que vocês tenham gostado do nosso programa de hoje. Esperando vocês novamente sábado que vem às 15 horas, com reprise segunda-feira às 17h30. Lembrando que pomos tudo no YouTube para você assistir e rever quando quiser, agora com 2 canais, os Jovens Pensadores, onde nós pomos todos os programas que vão ao ar pela TV Com Santos e TV Com Brasil, e também o Vamos Conversar com Rosilma Roldan, que nós sempre comentamos alguma notícia que está por aí e que às vezes está meio distorcida, meia verdade, não contaram para você a história direito. Então, até o próximo programa, se Deus quiser.